Dessas reuniões, e aí quero agradecer a todas as confederações, federações, todo mundo que está trabalhando nesse sentido. A gente fez uma reunião de um material muito grande para trabalhar em conjunto aqui no Congresso e dar celeridade a esses processos. Mas uma coisa que é importante, eu acho que todos aqui entenderem, a gente consensar isso, é que a grande maior parte dos brasileiros não percebe muito essa questão. Você estava falando, Dan, de uma coisa fundamental, que é a receptação. Sem receptação não tem o crime. Pelo menos o crime material não tem. Crime financeiro e outros crimes, obviamente, até o crime de combustível também não demanda um crime de receptação. Mas, para a maioria dos crimes, das modalidades criminosas, o crime de receptação é fundamental para a sua cadeia, para a sua estruturação. E, lamentavelmente, o brasileiro médio não entende isso como crime. Lamentável, mas as pessoas não entendem que isso é crime. As pessoas não entendem que o crime de pirataria é crime. É incrível, mas eu muitas vezes fiz atividades de apreensão nas ruas e as pessoas são contra a apreensão, elas acham que aquilo é um benefício que a população tem de comprar um produto de marca numa outra condição de preço. Agora, ninguém lembra que com isso morre um monte de gente comprando remédio falsificado, que com isso um monte de gente está tomando uísque, que não tem nada a ver com uísque. Lá no Rio de Janeiro, a Delegacia de Pirataria, esse ano, já prendeu umas 2 ou 3 vezes o mesmo cara que vaza uísque para vender para os grandes eventos no Rio de Janeiro, e ele invasa aquilo lá, sabe Deus lá como, e a pessoa toma, e tem, obviamente, consequências de toda a ordem. Mas a sociedade, as pessoas não entendem que isso seja uma atividade criminosa, por mais espantoso que seja. Então, eu estou abrindo aqui essa fala, porque eu tenho sempre, nas atividades que conduzo, eu sou deputado de 5º mandato, portanto, estou bem velho aqui na casa, né? A gente se move no Congresso Nacional a partir das demandas da sociedade. A gente se move no Congresso Nacional e no conjunto da sociedade de uma maneira geral, porque a imprensa também é assim, de maneira geral, toda a sociedade se move a partir dos pleitos da própria sociedade. E quando a sociedade não entende uma atividade, ou quando ela não entende alguma coisa, é muito difícil de haver uma mobilização e de haver um avanço congressual em relação àquela matéria. E não é aqui, em qualquer lugar do mundo. Então, eu tenho lá na CNI me esforçado muito, que a gente precisava, de alguma maneira, e eu não sei como, se soubesse, já teria empreendido nesse sentido, de tentar mostrar às pessoas que essa atividade é a atividade que desestrutura a sociedade. Ela é a atividade que permite a grande criminalidade. Ela é a atividade que faz a grande desorganização social. Quando você tem um crime da monta de 62 bilhões e que você ali, só o crime de subtração do consumidor, que é você chegar no posto de gasolina e comprar 1 litro e receber 700 mililitros, e esse litro está adulterado, que é um crime que vai direto contra o consumidor, ele monta 12 bilhões de reais, aproximadamente. E a gente não tem controle e não tem o desejo e não tem o entendimento do consumidor de que isso pode ser controlado. Então, eu fico assim em cima da ANP, todo dia fazendo um trabalho, todo dia faço notificação com eles lá, que a gente precisa criar algo muito simples. E aí, sim, eu acho que é uma grande solução para todos nós pensarmos e vermos como é que a gente pode empreender, é a grande digitalização do país. Só tem um jeito de resolver essa criminalidade de uma maneira mais efetiva, que é a gente ter mais digitalização, a gente ter mais controle digital sobre todas as coisas. Na área de bebidas, por exemplo, Rodrigo, eu não entendo como é que a Receita Federal do Brasil suprimiu a verificação eletrônica das bebidas brasileiras. É algo curiosíssimo, porque nós desenvolvemos uma tecnologia, toda bebida envasada no Brasil era tributada eletronicamente, por envasamento controlado eletronicamente. Subitamente, depois de anos desenvolvendo essa tecnologia, a gente não tem mais hoje a digitalização, a cobrança digital sobre as bebidas, o que faz com que a gente perca também o controle. Da mesma forma, quer dizer, os cigarros, a gasolina, eu não sei, mas a gente pode perfeitamente, em países subdesenvolvidos, como é o nosso caso nessa matéria,
A gente tem marcadores na gasolina, tem marcadores no álcool, tem marcadores que fazem a verificação de veracidade daquela substância. É algo que a gente pode fazer desde que a gente tenha digitalização do processo para fazer o acompanhamento e o monitoramento. Então, o que nós propusemos aqui, está para ser votado aqui na Comissão de Minas e Energia? É uma operadora nacional do sistema de combustível, porque essa operadora, ela de forma digital, o Brasil tem muito pouco posto de gasolina. Parece uma coisa enorme, mas não é. São 40.800 e poucos postos só. Cada posto brasileiro tem, em média, 4 bombas. Portanto, são 120 mil bombas, não é 160 mil bombas. Não é nada significativo, é alguma coisa muito simples da gente monitorar. Eu diria que em 6 meses, se a gente tomar uma decisão, todas as bombas de gasolina no Brasil podem ser monitoradas e a gente acabar com esse controle. E no final do dia, a gente saber quanto o Brasil abasteceu de etanol, de álcool, de gás, de gasolina, de diesel, com um controle maravilhoso. Aliás, controle que a Argentina faz desde a década de 90 e a gente não faz ainda hoje no Brasil. Mas isso tudo para avançar é uma luta, uma guerra. Tem anos que eu estou aqui nessa luta. Agora, finalmente, a gente tem consensado. O governo parecia que ia avançar nessa matéria. O ministro Alexandre Silveira tem dito que ele está de acordo com isso. A matéria está para ser votada aqui na comissão, mas a gente tem hoje um processo difícil aqui, né? Porque o PL está obstruindo as votações, então não tem andado. Mas eu acredito que a gente vai votar isso. E aí, na área da mineração, ô João Henrique, isso pode ser ainda melhor, porque o Brasil, eu vou te falar, uma das grandes soluções do Brasil está na área da mineração. Nós somos certamente um dos países mais ricos em minérios do mundo. Eu costumo dizer, eu sou da frente parlamentar da área nuclear, eu não sei se vocês sabem, a gente tem 306 mil toneladas de urânio cubado, medido, quantificado, com técnica de extração elaborada. É um livro feito em 1985. Já tem todo o levantamento do urânio que pode ser extraído, com cubagem, e com medida e metodologia de extração, estudo feito pelo Instituto Nacional de Geologia. Com, obviamente, 20 anos atrás, hoje com as novas metodologias, se a gente for fazer essa pesquisa, vai ter 600 mil toneladas. Mas só essas 300 mil toneladas já dá 60 bilhões de dólares. 60 bilhões de dólares. A gente está lá com a margem equatorial, agora estão dizendo que vou permitir as pesquisas de reestruturação e resgate fauna marinha, mas não avança. Esse projeto que a gente está defendendo aqui, de Santa Quitéria, no Ceará, ele tem um condão de produzir só de urânio 2.400 toneladas por ano. Sabe quanto é que dá isso só de royalties? 550 milhões de dólares de royalties. Então, são soluções muito rápidas de serem empreendidas, de bilhões de reais, que a gente poderia colocar a favor da sociedade brasileira e com uma coisa muito simples. E em Minas já está funcionando. Isso aí, até valeria a pena vocês da Livre Mercado organizar uma excursão lá para ver. Porque a gente fala, parece que é uma ficção científica, parece que é uma coisa do outro mundo. Em Minas, a Secretaria de Meio Ambiente desenvolveu um controle digital para acompanhar a mineração em Minas. No que consiste isso? Coisa mais simples do mundo. Aliás, eu aprendi isso no Rio de Janeiro com a empresa chamada AGEA. Olha que interessante. Ô Dan, ô Thiago, eles contrataram um satélite russo, israelense. O satélite passa pelo Rio de Janeiro de 14 em 14 dias. Ele não vai todo dia, só passa de 14 em 14 dias. Mas ele é um satélite tão poderoso que ele consegue, debaixo de um edifício de 10, 20 andares, chegar a 30 metros de profundidade embaixo e ver se tem água, se está vazando água, se está, enfim, perdendo-se água. Então, qual era o desafio da empresa? A empresa precisava dobrar a sua capacidade de limpeza de água, dobrar o Guandu. Uma obra de bilhões, porque, você dobrar o saneamento de água do Rio de Janeiro é uma coisa estratosférica, não é? Então, eles contrataram esse satélite. Em 6 meses, eles economizaram 5 milhões de novos litros d'água. Sabe por quê? O satélite passa de 14 em 14 dias, mas ele sozinho, ele estabelece os maiores vazamentos lá a não sei quantos quilômetros de altura.
Ele estabelece aonde está o vazamento, ele manda para o Centro de Controle Operacional a ordem de prioridade pelo tamanho do vazamento, tudo ordenado digitalmente. E a companhia só vai mandando os carros da manutenção ir atrás dos vazamentos. Com isso, conseguiram economizar 5 milhões de litros de água, o que representaria bilhões de investimento para fazer uma obra em que você pudesse estar produzindo essa nova quantidade adicional de água. O que eu fiz? Eu peguei o nome da companhia, mandei para a ANP, e disse, por que a ANP não contrata o mesmo satélite, que já faz esse serviço, portanto, por uma fração pequenininha do valor, e controla todos os dutos e todo o vazamento de óleo, gasolina, etanol, álcool, gás, tudo que tiver, com o mesmo satélite. Por óbvio, porque aquilo não ia gastar nada e você ia saber onde está vazando. Não é? Então, nunca foi feito. Já intimei várias vezes para que seja feito e a gente toda hora descobre no Rio de Janeiro dutos da Petrobras sendo vazados. Agora, inclusive, os bicheiros descobriram isso, vazaram no ano passado. Durante 9 meses, um dos dutos de maior vazão da Petrobras, durante 9 meses, roubando dezenas e dezenas de caminhões por dia. Isso tudo, Rodrigo, com primeira página de jornal, com Jornal Nacional, não é que, eu estou falando um negócio assim. E essa matéria do satélite, inclusive, quem quiser ver, é só entrar na internet aí e botar no Jornal Nacional, que também tem lá o satélite. Então não é nada de segredo de ninguém, não é nada do outro mundo. Mas voltando então a Minas, que eu acho que vocês deviam fazer uma excursão, a gente devia fazer isso, porque é só ir lá e ver. Eles contrataram vários satélites, que agora são coisas baratíssimas, e estão monitorando cada mina com um conjunto de satélites. E você tem um software que você vê qual satélite está mais próximo. E aí, por tecnologia, ele pega aquele satélite que está mais em cima daquela mina. Por uma fração de preço, aquele satélite identifica a quantidade de minério retirada, qual é a quantidade de minério remanescente, quanto de minério foi transportado, que forma o minério foi transportado. É muito usual roubar. Eu não sabia que se roubava minério de ferro, né? Porque se rouba tudo, mas eu não sabia que alguém levava 30, 40 caminhões para roubar minério de ferro. Pois bem, agora, esse minério não é mais roubado. Por quê? Porque com satélites, você vê o caminhão chegando, você vê o caminhão retirando, depois você vê a trajetória do caminhão e vê onde ele vai despejar. Por tecnologia, a Secretaria de Minas hoje, olha que interessante, gente, que por isso que eu estou te falando que a solução só está no digital. Olha o que eles estão fazendo lá em Minas, que interessante. Aonde foi depositado ferro roubado ou mineral roubado, automaticamente eles identificam a terra por georreferenciamento, vão, por inteligência artificial, aos cartórios no registro de quem está aquela terra e automaticamente eles lavram as multas para a companhia detentora daquela terra e atribuem nos CPFs das pessoas detentoras daquelas empresas está chegando o nosso presidente aí, Passarinho, bom dia, querido. E eles automaticamente emitem, então, uma multa no CPF do dono daquela empresa que está recebendo o minério irregular. Então, você não só onera a empresa que recebeu, porque a terra tem um dono. O dono é uma empresa. A empresa tem um sócio. Você, automaticamente, sem mão humana, todo o processo é feito de forma digital, ordenada e processada para que a Secretaria de Meio Ambiente possa fazer os controles. Então, eu não quero me alongar, mas eu estou dizendo o seguinte, soluções existem, a gente precisa convencer a sociedade de que esse investimento vale a pena, convencer a sociedade que viver na legalidade vale a pena, de que crimes como receptação e outros são crimes, e a gente avançar nesse processo difícil que é o combate à grande criminalidade do país. Eu me alonguei um pouco aí, me desculpa, vamos passar e seguir a palavra aí, mas o tema é muito estimulante.